Olá, paz do Senhor, este é o seu canal EBD Viva. Toda semana nós trazemos as lições bíblicas da classe de adultos da Escola Dominical para você, com versículos aplicados expostos na sua telinha. Traremos também breves comentários e já vamos iniciar com aquele versículo conhecido: Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque capítulo 4, versículo 3. Neste terceiro trimestre nós estamos aprendendo sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás, que é o nosso inimigo, nesses dias que antecedem a volta de Jesus, o nosso Salvador. Ao final da lição de hoje, você estará apto a responder algumas perguntas. Vou fazer algumas para vocês aqui, hein? Quais expressões referem-se ao fenômeno cultural pós-moderno? O que caracteriza o relativismo? O que não há espaço na narrativa politicamente correta? O que a Bíblia é para o cristão? O que distingue a Bíblia de outras obras literárias? Eu te convido a ficar conosco, ganhar tempo, fixar o conteúdo da lição de hoje. Pela graça de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, nós vamos trazer esse conteúdo de aprendizado para você e para nós também, que sempre aprendemos quando ensinamos, né? A linguagem é fácil, é objetiva, é clara, respeita os tópicos, subtópicos e a dinâmica de cada lição aplicada. Permaneça conosco até o final da nossa aula, pois Deus abençoará o seu ministério. Vamos então introduzir a lição de número 7, a sutileza de relativização da Bíblia. No primeiro trimestre desse ano, nós estudamos sobre a infalível, inerrante e inspirada Palavra de Deus. Agora, dentro das sutilezas de Satanás, o nosso adversário, estudaremos sobre a sutileza da relativização da Bíblia. Vamos ao textuário de hoje, que encontra-se registrado na Bíblia Sagrada, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. No grego, diz que toda a escritura é soprada por Deus, o que significa que a palavra de Deus é infalível. Redarguir é indicar a direção certa. Corrigir é restauração de um estado de retidão. E instruir é a Bíblia como nosso único guia, ou seja, o manual que o fabricante deixou para nós. É isso aí. Verdade prática. A Bíblia é a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. A palavra-chave da lição de hoje é relativismo. Segundo o dicionário teológico Cláudio Honor Ferreira de Almeida, olha o que traz aí na sua tela. Relativismo é concepção filosófica segundo a qual nada é definitivamente certo, nem absoluto, por depender de contingências e dos direcionamentos sobre esta ótica. Caem por terra os princípios da ética e da verdade. O relativismo moral tem sido utilizado pelos ditadores para destruir os princípios da liberdade e da fé em Deus. É preciso, então, não só se conformar, e sim transformar pela renovação do entendimento. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Que está escrito: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
O conteúdo desta lição bíblica, irmãos, mostra que o processo de desconstrução e de relativização de certos mestres, pois eles estão fazendo com a Bíblia, irmãos. Olha, é muito sério. Isso não é novidade, nem acontece somente nesses dias. Mas a lição de hoje, ela nos traz uma narrativa e a criminalização da opinião que enaltecem os valores da Bíblia. Veremos também a promoção de novas metodologias de interpretação, bem como novas teologias a partir da Bíblia. E, finalmente, a afirmação cristã da Bíblia como a inerrante palavra de Deus. Como sempre fazemos, vamos aos objetivos da lição de hoje. Número 1 é destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia. 2. Explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia. 3. Pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. E o 4 e último é afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. Entramos agora na introdução da lição de hoje. Não é novidade para ninguém, né, irmãos? Que a Bíblia, ela sempre sofreu ataques ao longo da trajetória do tempo, ou seja, dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e, ao mesmo tempo, aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas, às vezes seus exemplares foram queimados, outra vez a Bíblia foi considerada perigosa. Tudo isso aconteceu, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante do inimigo contra a autoridade das Escrituras. E hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada. Nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. E eu e você, o que pensamos? Qual é o objetivo, então, irmãos, de estarmos estudando essas sutilezas, Olha o que diz 1 Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Só por meio da fé nós podemos desfrutar as maravilhas que existem nas Santas Escrituras. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos refutar a banalização da palavra, sublinhando a autoridade da Bíblia. Necessário se faz ressaltar que o seu autor é o nosso eterno Deus Todo-Poderoso. Nós, a Igreja de Cristo, não temos outro manual de fé e prática, a não ser a Bíblia Sagrada. Portanto, a EBD tem um papel fundamental de aprofundar, meditando na origem da Bíblia, apontar as evidências de sua autenticidade e levar a mensagem ao mundo que jaz no maligno, irmãos? Vamos ao tópico de número 1. A Bíblia, o espírito desta era, subtópico 1, a desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressão como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes de nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade. É também dominado de pós-moderno. Olha, em palavras mais simples, que é mais fácil simplificar, esse modelo
cultural se contrapõe, ele vai de encontro ao cristianismo procurando desconstruir não apenas a sua herança cultural, mas sobretudo o seu conjunto de valores ético, morais e espirituais. Enfim, é uma nova forma de pensar, agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo, irmãos, é a relativização das Escrituras. Mas olha o que Isaías 5:20 registra. Ai dos que ao mal chama de bem e ao bem de mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Lembro-me aqui, irmãos, do livro de Atos, capítulo 17, versículo 16, que nos diz: E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que apresentavam, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Olha, um pouco mais adiante, o apóstolo Paulo prega dizendo assim: porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Atos 17, 23. Muito bem, vamos ao subtópico de número 2? O relativismo dentro dessa nova configuração cultural. O relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira, irmãos, também na igreja. Uma pausa. De forma sorrateira na igreja? Isso mesmo, amados. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Mas não é isso que a Bíblia diz em Salmos, número 119, versículo 160. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. A palavra de Deus é imutável. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista, distante dentre outros vários, que as pessoas dizem, mas não a palavra de Deus. Hebreus 13:8 diz assim, no versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E no versículo seguinte, uma advertência da palavra de Deus: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o coração que se fortifique com graça e não com alimentos de que nada aproveitam, aos que eles se entregaram. Sinopse 1, o espírito dessa era contribui para a desconstrução e a relativação da Bíblia. Vamos a um auxílio teológico aí da lição de mestre? Na lição de mestre nós não podemos deixar batido sem trazer para os irmãos. Olha só, George Goethe, lendo a Bíblia para a vida, nessa obra, seu guia para entender e viver a palavra de Deus, ele diz: em 2003, o projeto Genoma Humano identificou pela primeira vez aproximadamente de 20 a 25 mil genes no DNA humano. Do ponto de vista biológico, os genes determinam as características particulares de cada organismo. Deus é um grande engenheiro, pelo fato de nos ter criado de tal modo, irmãos, que nossos genes determinam como vamos evoluir ou, em alguns casos, decair, conforme o andamento de nossa vida. A cor dos nossos olhos,
nossa altura e até mesmo a propensão para certas doenças. São exemplos de como somos tecidos nos detalhes celulares. No que diz respeito ao aspecto físico, por analogia, as igrejas também têm uma constituição genética, crenças, princípios e compromissos que costumam direcionar, determinar a sua existência espiritual, sua dinâmica como comunidade e, finalmente, seus impactos sobre o mundo. A questão de que a igreja já tem a escritura na medula óssea pode parecer irracional, mas nem sempre é o caso. Na América do Norte temos vivido uma doença genética na igreja, manifestada por uma preocupante expansão rápida de um analfabetismo bíblico. É muito sério. Tópico 2, a Bíblia e o politicamente correto. A criação de uma narrativa, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmos 11, 3. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos, irmãos, estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório. Pelo contrário, trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com a finalidade de desconstruir os valores cristãos e ainda substituí-los por outros. É aí que se cria uma nova narrativa ou uma história para se chegar a esse fim. Surge então o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Por esse novo modelo, está correto fazer aborto, proibir leitura da Bíblia em espaços públicos. Dentro desta narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia, amados. Mas o que a Bíblia nos diz sobre isso? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12 a 14a. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Palavra de Deus. Subtópico de número 2, a criminalização da opinião. Pensar diferente nessa narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura de opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. Atos capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mas importa obedecer a Deus que aos homens. É a ditadura do politicamente correto que não deixa espaço para os cristãos conservadores. O cristianismo, no Ocidente, é a cultura majoritária, só que está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. Mateus 10, 22, vamos trazer aí para vocês. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Vamos permanecer, irmãos, no caminho do Senhor, que vale a pena receber a coroa da vida. No mundo nós temos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Mas devemos nos manter firmes na palavra. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Por quê? Assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos aí a sinopse número 2, há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião ancorada nos antigos postulados da fé cristã. Agora entramos no tópico de número 3, a Bíblia e o outro evangelho. Subtópico 1,
uma nova metodologia dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. Olha só, a palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. E aí, irmãos, nós vemos várias versões de Bíblias surgindo, sendo adaptadas a ideologias humanas. Apocalipse 22, 18 e 19, o que nos diz as santas palavras de Deus? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então aí é maldição. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor, se não o autor bíblico, passa a ser mais importante. Dizendo de outra forma, nós vamos dizer aí, não importa que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim, surge, portanto, outro evangelho, refutado pela palavra de Deus. Vamos lá em Gálatas 1:9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, que significa amaldiçoado. Vamos ao subtópico aí no número 2, Novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deverá ser toda atualizada. Surge o evangelho social, conforme João 6,26. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. É dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia de evangelho social. Além disso, ecumênico e homoafetivo. Essa é uma nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe desse é considerado fascista, homofóbico e discurso do ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. O que a Bíblia nos diz? 2 Pedro 10, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Muito bem, vamos aí ao nosso comentário. Sabemos que as Escrituras são de ordem divina e que a palavra de Deus é poderosa, pois penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, além das juntas e medulas, e mais, julga os pensamentos e as intenções do coração do homem. Hebreus 4:12. Ela é autoridade infalível em matéria de fé e prática, e nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas por homens inspirados por Deus, cujo alvo principal é levar-nos à redenção em Jesus Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, pelo amor incondicional do próprio Deus, enviando seu Filho, Jesus, para morrer por nós. Sinopse 3, outro evangelho. Promove novas metodologias de leitura da Bíblia e, consequentemente, novas teologias e modismos.
Agora o tópico de número 4, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Subtópico 1, revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi e é e sempre será relevante. A razão disto é que a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada, refutada, vista como uma heresia. A Bíblia não pode e nunca será reajustada. É a mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus, né? Aí onde os pregadores que levantam essa bandeira é um apóstata. Na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O fim, irmãos, é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Vejamos o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus, né? É um texto que nós extraímos de lá para os irmãos. Ela nos traz um tesouro maravilhoso sobre a mensagem da Bíblia, o qual citamos agora para os irmãos. A Bíblia é, portanto, a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é pela persuasão do Espírito Santo a levarmos à redenção em Jesus Cristo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós interpretamos sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. A Bíblia fornece-nos ainda o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com o Pai Celeste e com o nosso próximo. Assim, nós não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica para servir como salvação para nós. É o nosso crescimento espiritual, o próprio Deus que ordena que conservemos na íntegra a sua palavra. Nada acrescentareis à cotidiana palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4:2. Subtópico 2. Inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Comento aqui. A essência de Deus é a comunicação. E sempre ao longo da história humana, ele se comunicou com o homem por mais de 1000 anos, né? Ele se revelou oralmente. Foi pela palavra. Entretanto, o lugar por excelência que ele escolheu para falar conosco é por meio das Sagradas Escrituras. A iniciativa é de Deus. João 1 nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Paulo, o apóstolo, disse que toda a Escritura, como nós vimos na lição, no textuário de hoje, é inspirada por Deus. E escreveu ainda em Coríntios, em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 13, assim: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia, como nós já dissemos hoje. A razão que a Bíblia possui inspiração divina, né? Então nenhum outro livro se compara, né, às Escrituras Sagradas. A Bíblia é um livro com uma mensagem especial e atual porque ela espelha a mente de Deus.
Uma verdade absoluta que no mundo inteiro, qualquer crente ao ler a Bíblia recebe a mensagem como se ela fosse direcionada exclusivamente para si. Nós lemos hoje uma passagem, amanhã nós lemos outra, né? E fala de forma diferente para nós, né? Ela é atualizada, é verdadeira, é fonte inesgotável de todo conhecimento, conforme está registrado em Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Aí chegamos na sinopse de número 4, a Bíblia é a palavra de Deus porque foi revelada e inspirada por Ele. Vamos aí à conclusão da lição de hoje. Vimos, portanto, nessa lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia, mas para os defensores desse modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Oh, lê do engano! Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, eles estão alegando que ela precisa ser relevante para essa geração. Desenvolveram metodologias e teologias próprias, como nós aprendemos hoje. Dentro dessa forma, nós precisamos entender que a Bíblia é que não precisa de ajustes, sim o homem que precisa se ajustar a ela. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar que ninguém mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. A Escritura Sagrada foi nos dada por Deus e Ele mesmo cuidou dela para que chegasse até nós e foi cuidadosamente vigiada, salva dos ataques do inimigo e das fogueiras também, né? Das artimanhas do inimigo e também as nossas almas Ele preservou pela sua palavra, Jeremias 1,12. Para exemplificarmos como Deus tem um zelo pela sua palavra, nós observamos que os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra e que eram a primeira constituição do seu povo, a saber, o povo de Israel, foram guardados na arca, irmãos, essas tábuas da lei. Vamos à nossa meditação final da lição de hoje, como sempre fazemos. Está escrito em Salmos 119, versículos 72 a 79. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro e prata. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltes para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui socializando esse conteúdo, Pai. Nós sabemos, Pai, que existem pessoas nesse momento assistindo essa lição até o final que precisam de um favor divino. Pai amado, concede, Senhor, a esse irmão, a essa irmã, a tua bênção, Pai, pois elas necessitam, Senhor, dos seus favores divinos.
Por nós mesmos, nós não somos nada, somos pó e cinza. Mas em Ti, ó Pai, nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Muito obrigado por enviar Seu Filho na cruz do Calvário e abençoa, Deus, que essa geração, Pai, ela possa compreender que Tu deixaste a Tua palavra e que nenhuma sutileza do inimigo, do Satanás, do diabo, Senhor, irá suplantar a Tua palavra, pois ela é viva, eficaz. E como estudamos nesta lição, Pai querido, esta lição tão preciosa para as nossas vidas, Pai, Tu, Senhor, faça resplandecer o Teu rosto sobre nós, nos dê saúde, paz, longanimidade, paciência, perseverança e que nós possamos continuar na Tua presença fazendo a Tua obra em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, fique com Deus e que Deus abençoe o Teu ministério em nome de Jesus.